Olá, meus queridos, aqui quem fala é a Iris, e dando continuidade às nossas aulas sobre confiabilidade, hoje eu vou fazer um exercício aplicando aquilo que a gente viu anteriormente sobre estimadores de máxima verossimilhança. Então, vamos lá. E aí, relembrando o que a gente viu anteriormente sobre o passo a passo para se encontrar um estimador de verossimilhança, primeiro a gente precisa encontrar a função, que é chamada de L de θ, e essa função ela vai ser encontrada a partir da função de densidade de probabilidade que a gente vai ter, que é o nosso f de x. Após obtido L de θ, a gente aplica o Ln em ambos os membros da função, deriva com relação a θ, né? No caso, θ será a variável, igual a zero e encontra o ponto de máximo. E aí a gente, quando tiver os valores para aplicar na função, a gente consegue determinar se esse ponto é de máximo ou de mínimo, para poder dizer com certeza através da segunda derivada. Então, vamos para um exemplo para a gente aplicar todos esses passos. Então, o exemplo que vamos resolver é o seguinte: seja uma quantidade determinada de pontos que varia de x1 até xn, uma amostra aleatória de uma população com a função de densidade de probabilidade dada por f de x, que está apresentada abaixo, identifique o estimador de máxima verossimilhança do parâmetro desconhecido, tendo como base a amostra aleatória. Então, o que é que ele quer nesse caso? Ele quer o parâmetro desconhecido. Esse parâmetro desconhecido é o que a gente viu até agora como θ. Então, a gente vai utilizar daqueles 5 passos apresentados anteriormente para encontrar o parâmetro desconhecido de θ dessa função. E aí, o primeiro passo a se aplicar é encontrar a função de verossimilhança, o nosso L de θ. Então, para encontrar a nossa função de verossimilhança, a gente vai, inicialmente, substituir o nosso parâmetro lambda, que a gente tinha anteriormente na função f de x, por θ, porque θ agora é o parâmetro que a gente quer trabalhar, é o estimador que a gente quer encontrar. E aí, como a gente viu na videoaula anterior, a função L de θ ela é definida como sendo o produtório da função de densidade de probabilidade, dentro de todos os elementos da amostra, que no nosso caso, a nossa amostra ela varia de i igual a 1 até n. Então, como é que a gente faz para encontrar esse L de θ? A gente vai aplicar todos esses pontos de x que a gente tem a partir da amostra. Então, a gente vai fazer o f de x1, nosso primeiro ponto, vezes e θ, vezes o f de x2, θ, vezes até o f de xn θ, para poder encontrar a nossa função de verossimilhança. Primeiro, após aplicar os pontos, todos esses pontos de x1 até xn, na função que a gente viu anteriormente, né, que é essa daqui, que a gente vai considerar apenas o caso positivo, que para a gente não interessa quando a função for zero, após a gente aplicar todos esses pontos, como a gente vê aqui, o nosso objetivo vai ser simplificar essa equação, porque a gente vai tentar, mais à frente, derivar a função, então ela tem que ser o mais simples possível para que essa derivada ela não se torne nada tão exaustivo. E aí, a gente tem que identificar na função os termos que se repetem. E aí, a gente tem que parar para analisar de que forma eles vão se repetir também. Se ele vai se repetir de forma constante, por exemplo, o termo aqui, 2θ ao cubo, ele não tem nenhuma variação dentre todas as repetições. Já se a gente pegar aqui o x, né, que a gente tem o x aqui e o x aqui, x1 aqui e x1 aqui. Só que aqui a gente tem um x1 ao quadrado, aqui a gente tem apenas o x1. E aí, esse x1 ele vai ser sempre igual em todos os termos, né? Ele vai ser diferente, porque no primeiro termo ele é x1, no segundo ele é x2, mas também existe uma forma de simplificar, de agrupar esses termos. E aí, a gente já conseguiu identificar quais são os termos que se repetem, né? O Euler, que vai ser sempre constante, o 2θ ao cubo, o x1 sobre θ, que no caso vai ser xi sobre θ, já que ele varia,
e o xi ao quadrado. Então, a gente tem 3 termos aqui que se repetem e a gente vai encontrar qual é a forma que ele se repete durante toda a função para tentar simplificá-la. E aí, como é que a gente vai simplificar agora toda essa função? A gente vai identificar de que forma esses termos se repetem dentro da função e como é que eles variam de i até n, se eles variam também. Primeiro, a gente vai ter o xi elevado ao quadrado, só que aí, quando a gente tem uma sequência de termos, por exemplo, 2x mais x ao quadrado, a gente consegue tirar o x em evidência, né? Nesse caso, a gente vai ficar com x vezes o 2 mais x ao quadrado. Só que aí, aqui a gente está tratando apenas de uma simples soma. Então, nesse caso aqui, que a gente vai trabalhar, a gente está tratando de multiplicação. Então, ao invés de um somatório, a gente vai ter um produtório de xi elevado ao quadrado, que é a forma que a gente tem. Então, é basicamente isso. O x, esse primeiro valor, ele vai ser o produtório de todos os xi elevado ao quadrado. Enquanto que esse outro xi que a gente tem aqui, se vocês pararem para perceber, ele não vai estar multiplicando nenhum fator. Ele está no expoente do Euler. Então, como a gente tem... Isso seria uma potência, né? Multiplicação de potências. Então, a multiplicação de potências, pela propriedade de potenciação, é dado pela soma das potências. Então, o que a gente vai ter nesse caso para o xi é o somatório desse termo, de xi. Como a gente não tem expoente, vai ser apenas o somatório de xi sobre θ. Isso porque o xi varia e o θ ele vai ser constante. Então, a gente também pode considerar ele como estando fora da equação. Isso quer dizer o quê? Que a gente pode ter o somatório de xi assim, dessa forma, xi sobre θ, tudo dentro do somatório. Só que como θ é constante, a gente também pode considerar 1 sobre θ vezes o somatório do nosso xi. E aí, aqui no expoente, é bom atentar também, porque tem um sinal de negativo aqui antes do x sobre θ. Então, essas duas expressões são com negativo. E aí, a gente já identificou 2 termos, né, e de que forma eles se repetem. E o terceiro termo, e mais simples, é o 2θ elevado ao cubo. Como o θ ele vai ser constante, apenas quem varia é o xi, a gente pode dizer que ele vai ser o mesmo, né? Só que da mesma forma que naquela expressão que eu falei no início, né? Aqui a gente está tratando de uma multiplicação, então não vai se tratar de uma soma simples, e sim de um produto. Então, a gente também vai utilizar uma forma de produto aqui. Só que no caso do θ, como ele é constante, a gente pode apenas elevar ao número de vezes que ele vai ser repetido, que no caso vai ser n vezes. A gente vai fazer o 2θ elevado ao cubo vezes 2θ elevado ao cubo. É a mesma coisa que dizer que 2θ elevado ao cubo elevado ao quadrado. A gente vai ter o mesmo resultado se multiplicar eles dois ou se elevar eles apenas ao quadrado. Então, a gente vai expandir esse raciocínio para toda a função, que no caso vai ser até n. Então, feitas essas considerações, a gente chega na seguinte expressão. O L de θ vai ser 1 sobre 2θ ao cubo elevado a n, feita essa consideração que a gente fez aqui. Em seguida, o xi, que ele está aqui, ó, xi ao quadrado, vai ser o produtório de um
de igual a 1 até n, todos os elementos da amostra elevado ao quadrado, e a nossa exponencial aqui vai ser o nosso Euler elevado a menos o somatório de igual a 1 até n de xi sobre θ. E essa é a nossa função de verossimilhança. E é isso. E agora a gente passa para o segundo passo, que o nosso segundo passo é aplicar o ln na função L de θ. E aí, aplicando o ln em ambos os termos, a gente vai procurar também agora utilizar das propriedades do logaritmo natural para destrinchar um pouquinho essa função. A primeira propriedade que a gente utiliza é a propriedade do produto, né? Que o produto do ln é igual à soma dos termos. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai ter a soma do ln, no caso é esse primeiro termo, depois somado com esse segundo termo e esse segundo termo. A gente chega nesse resultado. A ideia principal de toda a manipulação que a gente vai fazer agora é justamente deixar a função mais simples possível para que a gente consiga derivar. Porque imagine aqui, você derivar um produtório. Como é que você deriva um produtório? De que forma isso pode ser feito? Um produtório elevado ao quadrado, ainda mais. Enfim, ele é mais... seria algo mais trabalhoso. Então, o objetivo do passo é simplificar a função. E aí, utilizando a propriedade ainda de potência no logaritmo natural, a gente tem que o ln de algum valor elevado a algum outro valor, esse valor ele pode passar para frente do ln. Então, a gente vai fazer isso nos três termos, né? Porque nos três termos a gente tem expoente. Aqui a gente tem n, aqui a gente tem 2, e aqui a gente tem toda essa bagaceirinha aqui, que é menos o somatório de igual a 1 até n de xi sobre θ. E aí a gente fica com a seguinte equação. Ficou com n multiplicando o termo, depois o 2 passou para frente multiplicando o termo, e o somatório também passou multiplicando o ln do Euler. Só que aí também a gente precisa, né, simplificar aqui novamente, e a gente tem que esse ln de Euler, ele vale 1. Então, ele já pode, a partir daqui, ser retirado da equação. Então, depois de aplicar o ln na nossa função L de θ, a gente parte para o terceiro passo, que vai ser derivar a função com relação a θ. E, novamente, para simplificar o nosso trabalho, a gente vai fazer a derivada dos termos, né? Porque as propriedades de derivada permitem fazer isso. Então, a gente vai dividir toda essa equação que a gente encontrou de L de θ, do ln do L de θ, a gente vai dividir em 3 partes, de acordo com o que está sendo mostrado, e derivar as partes para, no fim, a gente juntar tudo e ter a derivada do ln de L de θ, com relação a θ. E aí, a derivada da primeira parte vai ser o seguinte. Se a gente analisar a função, o termo que a gente quer derivar, o único fator que varia, né, que é quem a gente vai derivar com relação a ele, é o θ. E ele está aqui dentro da função ln. Então, significa que a gente tem duas funções, né? Se vocês prestarem atenção aqui, a gente tem uma função composta, que é o ln disso aqui, e essa outra função que está dentro. Então, pelas regras da derivada, aqui a gente vai utilizar a regra da cadeia para poder derivar. Isso porque a gente tem uma função composta. Então, pela regra da cadeia, a gente tem que a derivada do ln, se a gente chamar de u, o 1 sobre θ, sobre 2 θ no caso, né? 1 sobre 2 θ ao cubo, a derivada da função, ela vai ser o nosso ln de u vezes a derivada de u. Que é a derivada, tá? Aí, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, né? Que está demonstrado aqui. Essa aqui é a nossa derivada do ln, a derivada do L de u é 1 sobre u,
E o nosso u é 1 sobre 2θ ao cubo. Então, a gente está com ele aqui, multiplicado pela derivada do nosso u. Como o θ está no denominador, a gente vai subir esse θ com sinalzinho negativo. Então, vai ficar menos 3 com menos 1, fica menos 4. E aí, a gente pode resolver tudo isso aqui, tentar simplificar de alguma forma. Porque, por exemplo, esse termo aqui, aqui a gente tem uma divisão de frações, né? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, significa dizer que esse 2θ aqui ao cubo, ele vai para o denominador. Então, a gente vai multiplicar o 2θ pelo menos 3, que vai ficar menos 6. E esse θ, a quarta, a gente pode descer para ele ficar bonitinho com expoente positivo. Então, feitas essas manipulações, a gente vai chegar ao resultado de 6n menos 6n θ elevado ao cubo sobre 2θ quarta. E aqui a gente ainda consegue simplificar, né, o 6 com o 2 e o 3 com o 4, que a gente vai ficar... Aqui se trata de uma divisão de potências de base igual. Então, a gente repete a base, que no nosso caso é θ, e subtrai os expoentes. Fica 3 menos 4, que vai ser menos 1. Então, para ficar bonitinho novamente, a gente joga o θ lá para baixo, para o denominador. E aqui a gente obtém como resultado do primeiro termo esse resultado, né? Que é menos 3n sobre θ. Então, o segundo termo, derivando do segundo termo, que se a gente parar para observar como a gente está derivando com relação a θ, esse segundo termo, ele não tem θ, então o que a gente está fazendo é a derivada de uma constante. E a derivada de uma constante, de acordo com o cálculo, vai ser sempre zero, porque a gente não tem a variação. Então, a derivada do segundo termo vai ser igual a zero. Já o terceiro termo da equação, a gente vai ter o θ sim, ele está aqui, ó, xi sobre θ. E o que é que a gente pode fazer nesse caso? É retirar o que não possui θ para poder simplificar, que é o que está descrito aqui, né? A gente retirou o somatório de xi, porque como não tem θ, ele pode ser considerado uma constante, multiplicado pelo o que a gente quer derivar. Então, esse 1 sobre θ pode ser θ elevado a menos 1, que a gente vai fazer o menos 1 para poder derivar, né? O menos 1 da derivada vai ficar menos 2. E aí, nosso resultado dessa derivada vai ser θ elevado a menos 2. Menos θ, no caso, elevado a menos 2, né? Porque a gente vai ter o som do expoente. E aí, a gente pode jogar o expoente o θ para baixo, para poder o expoente ficar positivo. E o resultado final que a gente tem dos dois termos são esses. E aí, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai unir todos os termos para tentar ver se pode anular alguma coisa ou não, para poder seguir para os passos seguintes. E aí, o que é que a gente vai ter do resultado da derivada dos três termos, né? O primeiro termo, a gente encontrou o resultado de menos 3n sobre θ. O segundo foi zero, porque não tinha nenhum θ no termo. E o terceiro foi menos o somatório de igual a 1 até n de xi sobre θ ao quadrado. E aí, para deixar mais bonitinho, retirando zero, a derivada de do ln do L de θ é exatamente essa daqui. E aí, a gente parte para o quarto e penúltimo passo, que é de igualar a zero, para poder a gente encontrar o nosso ponto, que pode ser de máximo ou de mínimo, já que a gente ainda não verificou, né? E aí, para derivar isso aqui, a gente, ou no caso, para igualar a zero, a gente vai igualar a zero e tentar isolar o nosso θ, né? Que é quem a gente quer encontrar, que é o nosso estimador. Então, depois de passar o menos 3n para o segundo termo da equação, ele vai ficar positivo, vai ficar 3n sobre θ, igual ao somatório de igual a até n de xi sobre 2θ ao cubo. E aqui a gente consegue cancelar, né,
o θ daqui com esse θ ao quadrado e aqui vai restar só θ. Então, tudo que a gente vai fazer praticamente é uma regra de 3 nesse termo, né? Que vai multiplicar o θ vezes 3n ou apenas inverter a sua posição, já que é o que a gente quer encontrar. Então, o nosso resultado vai ser θ igual ao somatório de x igual a 1 até n de xi sobre 3n. E esse vai ser o nosso ponto de massa para o estimador. Quando a gente trata de amostras definidas, né? Então, a gente vai ter os valores para todos esses valores, para todos os xis que a gente tem aqui. Esse exemplo é um exemplo conceitual, então eu não trouxe valores já para não ficar mais complicado. Só que provavelmente em prova, no trabalho, na vida real, você vai ter os valores de xi. Então, o que é que acontece? Aqui você vai poder aplicar. Se a gente prestar atenção, né, e tentar simplificar mais um pouquinho essa fórmula, pelo menos visualmente, porque a ideia por trás é a mesma, a gente sabe que a média, que é o que a gente conhece por x barra, né, que é a média de uma determinada amostra, de um determinado conjunto de dados, ela é dada pela somatória de todos os termos, a somatória de todos os termos, que a gente pode chamar de todos os termos de xi, sobre o número de termos. Não é isso? Então, o que a gente tem aqui é exatamente a nossa fórmula da média, multiplicada por um fator, que nesse caso esse fator é 1/3. Então, o que a gente pode fazer também para esse estimador, para representar ele de forma diferente, é dizer que θ pode ser igual a 1/3 da média. E é isso. E aí, após a gente encontrar o estimador, que é o nosso θ, a gente vai verificar se aquele valor encontrado para θ, ele é um ponto de máximo, né? Só que esse passo está sendo explicado aqui apenas a título de informação, porque como é um exemplo conceitual e a gente não tem os valores da amostra, os valores de xi, a gente não consegue verificar se é o ponto de máximo, né? Mas eu vou explicar mesmo assim para que você tenha noção de como pode ser feito no caso de ter todos os valores da amostra. O que a gente encontrou, θ, o valor que a gente encontrou de θ, é o ponto crítico da nossa função de verossimilhança. Então, pelos conceitos de cálculo diferencial, a gente pode verificar se há um ponto de máximo ou mínimo de uma função a partir da segunda derivada dessa função. E aí, se a gente derivar a função, fizer a segunda derivada da função, aplicar o nosso ponto crítico encontrado, que no caso é o nosso θ, e o resultado dessa segunda derivada aplicada no ponto for menor que zero, a gente vai ter um ponto de máximo. Então, no nosso exemplo, seria basicamente assim. A gente vai pegar aquela primeira derivada que a gente já fez, que teve esse resultado aqui, e derivar ela novamente com relação a θ. Então, é o mesmo esquema, né? A gente tem aqui o θ no denominador, que aqui seria 3n vezes θ elevado a menos 1, e aqui o somatório vezes θ elevado a menos 2. Derivando isso aqui, o θ ficaria com menos, que viria do expoente, aqui ficaria mais, e aqui seria θ ao quadrado, né, que vai ser menos 1, que fica menos 2. E descendo, ficaria o θ ao quadrado positivo. E aqui da mesma forma, né, a gente vai passar o expoente, colocar o θ para cima, ficaria menos 2, que viria multiplicando aqui o somatório, e a gente chegaria nesse resultado, né? Que é o 3n sobre θ ao quadrado menos 2 vezes o somatório sobre θ ao cubo. Então, essa é a nossa segunda derivada. O que a gente faria a seguir é aplicar o ponto θ, que no caso a gente tem que o ponto θ é o somatório de xi sobre 3n. Então, a gente aplicaria
esse ponto θ e encontraria um valor que esse valor seria positivo ou negativo, e a partir desse resultado é que a gente poderia dizer se ele é um ponto de máximo ou de mínimo. Só que como a gente não tem, né, os valores, a gente vai parar por aqui. Mas a ideia do exercício é basicamente esse, e eu espero que vocês tenham entendido. Então, esse foi o vídeo sobre estimadores de máxima verossimilhança. E qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer informação que vocês queiram, é só entrar em contato com a gente por e-mail, nos comentários, e a gente vai responder o mais rápido possível e tentar auxiliar de alguma forma. E foi isso o vídeo, muito obrigada por ter assistido. Tchau, até mais!